Fala neurônios, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Giovanni Pittini, neurocientista da Raízes, Escola de Neurociências. Giovanni, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço o convite. E cara, a gente gostaria muito de saber, né, que você explicasse para a gente coisas sobre o cérebro, como ele funciona, né, quais são as particularidades. E eu queria te perguntar justamente isso, o que é o cérebro, cara? Perfeito. Bom, o cérebro ele é uma máquina, né? Todo mundo fala sobre isso, que funciona como se fosse um hardware, sabe? E ele tem uma linguagem de programação que vai responder às informações que vêm do mundo exterior, né? Então a gente pode classificar entre mundo interior, né, dentro do corpo, e mundo exterior. Tá? Então o cérebro basicamente é uma máquina de processamento de informações que nos dá respostas. E qual é a função dessa máquina? A grande função do cérebro é uma questão que é tão simples, que é tão básica, mas que a gente tem um pouco de dificuldade às vezes para entender, né? A grande função do cérebro é garantir um bom estado de energia, né? Então, traduzindo isso em outras palavras, é manter a nossa sobrevivência. Tá? Se a gente analisar os seres vivos na natureza, o que eles fazem? O que o ser vivo faz? Come, dorme e outras coisas no meio do caminho. Perfeito, perfeito. Resumindo isso que tu falou, que está certo, seres vivos vivem. Certo? Então, o corpo humano, o cérebro, etc., ele é programado para sobreviver, para viver. Certo? Então, como é que o cérebro sabe como é que ele deve reagir? Né? Como é que o cérebro sabe o que ele tem que fazer? Como é que eu sei quais as escolhas eu tenho que tomar? Para isso a gente tem estruturas que garantem essas soluções. Né? A programação é a linguagem do cérebro, como se fosse uma linguagem de programação. Então, uma das ferramentas que a gente tem para saber o que a gente tem que fazer são os instintos. Tá? E a gente pode falar sobre três instintos, três grandes instintos, que a gente divide em subinstintos. Tá? Então, o primeiro instinto, a gente já falou um pouquinho, é o instinto de sobrevivência. Né? O cérebro sempre vai estar programado para encontrar soluções e nos manter vivo. Dentro desse instinto de sobrevivência, eu tenho dois outros subinstintos, tem mais, mas enfim, vamos falar só de dois, que são o instinto de alimentação, eu sempre busco comida, e o instinto de refúgio, eu sempre busco um lugar seguro. Certo? No instinto de alimentação, vamos pegar um exemplo, lembra daquela vez que teve aquele Boeing que caiu nos Andes, e algumas pessoas sobreviveram? O que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a comer as pessoas que estavam mortas. Né? Isso é o instinto de alimentação no auge dele funcionando. Então, quando a gente tem pouco alimento, por exemplo, a gente vai entrar um nível bem estressante, bem animal, que é basicamente a nossa base. Né? Só que como a gente não precisa disso todo o tempo, a gente não entra nessas questões. Até era engraçado que eles falavam que os caras começaram comendo a bunda das outras pessoas, porque era a partezinha mais molinha, né? Era a parte mais gostosa, enfim, só uma curiosidade. Então, indo para o segundo grande instinto, o instinto de transcendência da espécie. Tu analisa também, todo ser vivo, o que eles fazem? Eles vão se reproduzindo, eles vão crescendo, eles vão se mantendo. Né? Então, dentro do segundo instinto, que é o instinto de transcendência da espécie, eu tenho um instinto de reprodução e um instinto de proteção. Né? Eu cuido a prole, eu cuido a minha família, eu cuido dos meus amigos, eu cuido um velhinho que está atravessando a rua. Né? E por último, a gente tem o instinto gregário, que é o instinto de vivência em grupos. Né? Subinstintos, instintos de família, né? Eu gosto de estar em família, eu quero ter uma melhor relação com a minha família. E o instinto de aceitação social. Né? Eu não quero estar sozinho, eu quero participar do grupo, eu quero ser de uma tribo. Né? Então, esses três grandes instintos, eles garantem muitas das respostas naturais que a gente tem. Bacana. E se a gente for pensar, né, vamos trazer isso para a atualidade. Né? Aos meus 16 anos, mais ou menos, eu ficava enlouquecido, porque eu não entendia por que as pessoas faziam o que elas faziam. Né? Pega e analisa como é que é a vida da grande maioria das pessoas. Né? Eu vou lá, eu estudo 18 anos, daí eu estudo muito porque eu preciso ter um bom trabalho, eu saio de lá, eu entro no mercado de trabalho, daí eu consigo um bom trabalho, daí eu trabalho muito, daí eu vou provavelmente me relacionar, daí provavelmente eu compro uma casa, eu moro junto, daí eu vou casar, daí eu tenho filho, e aí eu vou trabalhar mais ainda porque agora eu quero dar o melhor conforto para minha família, para minha esposa, para o meu filho.
E aí eu quero também que esse meu filho ele tenha uma boa escola, que ele estude bastante, daí depois ele vai entrar numa boa universidade, ele vai estudar 18 anos, daí ele vai conseguir um bom trabalho, daí ele vai encontrar uma parceira, daí ele vai casar, daí ele vai ter filho, daí ele vai trabalhar muito para dar dinheiro para esse filho poder estudar bastante. Então é todo um ciclo que, né, falando dessa forma, não tem sentido nenhum. Né? Mas não tem sentido nenhum de uma forma mais subjetiva. Né? Agora faz todo o sentido biológico. Quando eu comecei a estudar neurociência, que eu percebi, eu digo, cara, tem todo sentido essa loucura que a gente faz. Né? Interessante saber né, que muito das nossas ações são movidas pelo instinto de sobrevivência. Né? E engraçado quando você explicou isso, que isso parece uma programação. Como é que funciona isso? Certo. Não só pelo instinto de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência é talvez o mais importante, mas esses 3 grandes instintos eu acho que regem muito das nossas escolhas. Vamos lá, como é que o cérebro sabe o que fazer, né? Sexo. Né? É bom ou é ruim? É muito bom. Bom, por que tu acha que é bom? Eu posso falar, porque assim, eu sei que também é muito bom porque utiliza muitos dos nossos sentidos, né? Certo. Ao mesmo tempo e tal. Mas eu não sei por que é tão bom assim. Certo. Utilizar todos os sentidos e ser bom por isso é consequência. Né? Por que é tão bom o sexo? Porque ele está garantindo o instinto de transcendência da espécie. Né? Eu tenho o instinto de reprodução, que está dentro do instinto de transcendência da espécie. Qual é a forma do meu cérebro dizer assim, cara, continua fazendo mais disso? Através do prazer. Né? Por que é bom comer? Por que é prazeroso comer? Porque através do prazer eu sei que eu vou fazer mais disso, fazendo mais disso eu tenho mais alimento garante a sobrevivência. Né? Então, está sempre atrelado com o prazer, certo? E de uma outra forma está atrelado também com a dor. Então, a gente tem essas duas grandezas no cérebro, prazer e dor, que vão regindo as escolhas que a gente vai tomar. Legal. E quando a gente escolhe alguma coisa, não precisa nem ser a descrição da escolha, quando a gente encosta alguma coisa, quando a gente tem uma sensorialização, como isso funciona no cérebro? Certo, vamos pegar o exemplo dessa caneta. Né? Então, quando eu toco na caneta, acontecem zilhões de processos, vamos tentar resumir isso daí. Então, primeiro, né, para explicar a caneta, o meu cérebro é composto principalmente por neurônios. Neurônios são as células, é como uma célula qualquer do corpo, só que ela tem uma forma diferente e uma função diferente, mas ela é uma célula do corpo. Ela é composta pelo corpo cerebral, corpo do neurônio, né? E pelo axônio, que é um cabo. Né? Então o corpo, ele é onde tem o DNA, onde está a informação, etc. E o axônio é como se fosse um fio de cobre, que transmite a informação de forma elétrica, certo? Então através da bainha de mielina, ele é um bom condutor. Tá? Isso aí é técnico, mas é só para detalhar. Tá? Então, através dos meus dedos eu tenho vários neurônios. Né? E aí eu posso dividir os neurônios em neurônios sensitivos e neurônios motores. Tá? Vamos pegar os neurônios sensitivos. Tem vários tipos de neurônios sensitivos. Neurônio que percebe a temperatura, neurônio que percebe a forma, neurônio que percebe a profundidade, neurônio que percebe a pressão. Sensores especializados. Exatamente. Então, quando eu toco na caneta, esses neurônios vão entender, vão entender essa informação e vão jogar, através da forma elétrica, né, através de muitos neurônios, essa informação vai subindo, chega na medula, né, e aí ela sobe para o cérebro. Tá? Quando ela chega na medula, ela inverte, ela passa para o outro lado do corpo, certo? E sobe até o SARA, que é o sistema que faz uma filtragem, né? A gente recebe muita informação diariamente, então ele dá uma filtrada nas coisas que são mais relevantes e nas coisas que não são tão relevantes. E sobe até as partes mais superiores do cérebro agora, né? Nesse caso na parte sensorial do cérebro, para processar aquilo que eu estou percebendo, certo? Então toda a informação sensorial, exceto o olfato, é processada de forma invertida, certo? Por que assim, ninguém sabe até hoje. Como funciona o processo de escolha? Como é que a gente escolhe uma coisa e não outra? Certo. O processo de escolha, ele é bastante estudado e a gente tem várias teorias, certo? Então, eu vou falar sobre algumas aqui. Mas vamos voltar um pouquinho na parte dos instintos, né? Porque
grande parte das nossas decisões tem relação com esses instintos, porque essa é a principal função do cérebro, né? Manter um bom estado de energia. Então, lembrando as duas grandezas, né? Prazer e dor, todas as coisas que me geram prazer me aproximam de algo, né? Então, quando eu vejo uma comida, eu sinto aquele anseio por aquele prazer, eu vou lá e como. Certo? Então, eu decidi comer porque essa atividade foi ativada através do prazer pela comida que está escrito no meu instinto. Certo? Da mesma forma que a dor também me ajuda a tomar decisões. Né? Quando eu tenho uma dor sobre algo, eu vou realizar alguma atividade para evitar uma coisa que talvez me aflinja a minha sobrevivência. Então, pegando essas duas grandezas, eu realizo vários processos decisórios, certo? Esses processos, eles são inconscientes. Né? E essas respostas que a gente dá através dos instintos, e, enfim, entra algumas coisas aí, nós não vamos aprofundar tanto nisso agora, é o que a gente chama de caminho curto, certo? Ou sistema 1, né? Que o Kahneman definiu. Né? Livro... Pensei rápido, pensei devagar. Ou, não sei qual é a tradução para português, enfim. Certo? Então, o caminho curto, ele é um sistema de respostas, de escolhas, que é muito rápido, gasta pouca energia, só que ele não tem muita informação para decidir. Né? Ele era muito importante na época da savana africana, né? Que eu estava lá, totalmente vulnerável, vários predadores, e eu tinha que tomar decisões muito rápidas para que eu pudesse garantir minha sobrevivência, para que eu pudesse cuidar da minha família, para que eu pudesse reproduzir. Esse é o caminho curto. Tá? E ele é totalmente automático e inconsciente, a gente não tem muito controle sobre ele. E depois, por outro lado, a gente tem o caminho longo, ou sistema 2. Esse caminho longo, ele já é consciente, ele consegue processar muita informação, ele é mais lento e ele gasta bastante energia. Tá? Então, o nosso processo de escolhas, ele está sempre atrelado a esses dois sistemas. Certo? Quando eu estou mais cansado, provavelmente o caminho curto tome mais decisões porque ele gasta menos energia. Eu estou cansado e eu já gastei bastante energia. Certo? Quando eu estou mais fresco, eu talvez possa pensar um pouco mais, processar um pouco mais. E tudo depende também da ocasião. Né? Se eu estou caminhando na rua e um carro me buzina, resposta primeiro sempre vai ser a do caminho curto. Isso é uma coisa boa a esclarecer também. A primeira resposta para qualquer escolha que a gente tem, sempre, primeiro, é caminho curto, que é instintiva, pega a emoção, etc. Tá? Só depois vem a resposta, que pode vir ou não, consciente. Então, em suma, a gente não é tão inteligente como a gente pensa. Né? A gente é muito inteligente de forma biológica, como uma máquina, mas a gente não é tão racional como a gente imagina. Legal. Isso é bacana você falar, porque muitos dos teóricos da motivação falam da subjetividade, que a gente escolhe cor, tamanho, peso, forma, e aí depois a gente tenta racionalizar a nossa escolha e utilizar o que o Herzberg fala sobre satisfatores e insatisfatores para dizer, não, eu gostei disso por causa disso, eu não gostei disso por causa daquilo. Então, a sua explicação foi maravilhosa para poder que as pessoas possam entender exatamente isso. E aí a gente... Posso só fazer uma... Por favor. E por que a razão ela não é tão utilizada quanto os processos automáticos? Né? Por que os processos automáticos eles são os grandes gestores do ser humano? Simplesmente por uma questão de que os processos automáticos são mais eficientes a nível energético. Simplesmente isso. Então, os processos automáticos eles demandam pouca energia e eles conseguem responder a bastante das nossas demandas, né? E a razão ela demanda muita energia e a gente não tem essa energia para usar a razão todo o dia, porque, né, de novo, o cérebro ele foi feito, esse cérebro que a gente tem, que é basicamente o mesmo de 300, 200 mil anos atrás, na savana africana, sei lá onde vai o acento, ele funcionava muito bem lá. Né? Então, como a biologia ela se desenvolve de uma forma muito mais lenta que a tecnologia, a gente ainda tem essa emoção, essa resposta emocional, essa resposta instintiva muito mais forte que a razão.
Perfeito, muito bacana, cara. Então, qual é a diferença entre razão e emoção? Perfeito. Primeiro, para falar de razão e emoção, a gente tem que diferenciar uma coisa que pouca gente sabe, que é emoção e sentimento. São coisas diferentes. Tá? O que é emoção? Emoção é um processo fisiológico do corpo. Tá? E ele é totalmente inconsciente. Exemplo, eu tô aqui de costas, né? De costas para cá, e aí chega alguma pessoa atrás de mim e me dá um susto. O que acontece? Né? O susto, né? o medo ou a surpresa, quais são os processos que acontecem no corpo? A minha pupila dilata, né? Através do susto, porque eu preciso agora perceber melhor o mundo, então a pupila dilata e agora entra mais luz, o meu ouvido fica mais aguçado, certo? O meu coração acelera, começa a bombear mais rápido, joga sangue oxigenado pro corpo, para preparar o meu corpo para reagir, para lutar, para me defender. A glândula suprarrenal fica em cima do rim, né? Ela começa a gerar mais adrenalina. Né? Então, tudo isso é um processo fisiológico pelo qual a gente chama emoção. Para que serve a emoção? A emoção é um gatilho para ação, ponto. Nada mais que isso. E aí a gente entra no sentimento. Emoção totalmente inconsciente, totalmente automática, nos prepara para uma ação, né? No caso, virar rapidamente, pegar o cara, sei lá, me defender. E o sentimento é a parte consciente da emoção. Quando eu digo assim, me assustei, cara. Isso é o sentimento. Eu fui consciente daquilo que já aconteceu. Então o sentimento é simplesmente ser consciente daquilo que aconteceu e a partir dessa consciência eu posso dar outras respostas, né? Por exemplo, eu me assustei, me preparei para lutar, daí eu vejo que era um amigo e aí o corpo vai relaxar de novo. Né? Perfeito. Então, aí a gente entra na razão e emoção, né? Então, a razão é depois que eu sou consciente, depois que eu tenho sentimento, é eu verificar se a resposta da minha emoção coincide com a situação atual. Então, sempre tem uma resposta automática primeiro, uma resposta emocional primeiro, rápido, e aí depois essa informação vai para uma parte do cérebro que a gente chama de córtex órbito-frontal, que é o que avalia se essa atividade vai continuar ou não. Às vezes ele não tem força para controlar isso, e é por isso que a gente, sei lá, dá um soco na cara de um juiz no meio de um jogo. O cara perdeu ali o órbito-frontal, não controlou a resposta emocional, né? E aí, se eu consigo controlar, agora sim eu vou processar, já está processando na real, né? Mas eu vou conseguir dar uma resposta mais complexa. Eu tive a resposta rápida, né? Que processa rápido, pouca informação, gasta pouca energia, e ao mesmo tempo o meu cérebro vai processando as outras informações para eu dar uma resposta mais completa se for necessário. Então, essa é a diferença entre a resposta, não vou chamar de emoção, a resposta inconsciente e a resposta consciente. Giovanni, e como é que funciona a atenção e o processo, né, de você se atentar a alguma coisa e não a outra? Certo. Vamos pensar no exemplo de um ventilador, né? Eu tô aqui, agora me deu calor e eu ligo o ventilador, né? Quando tu liga o ventilador, tu escuta o barulho do ventilador girando, né? E aí, em determinado ponto, começa a fazer alguma outra coisa e tu não escuta mais o barulho do ventilador, certo? O que significa isso? Que o cérebro ele tende a atender coisas que mudam, né? Padrões que mudam. Quando o padrão é constante, ele simplesmente ignora, ele chega no Saara e morre ali, né? Então, tudo aquilo que muda, que tem uma mudança brusca, chama mais a atenção do cérebro. Tá? Por quê? De novo, savana africana, eu tinha que perceber os pequenos movimentos, as pequenas mudanças, porque podia ser uma presa ou podia ser um predador. Então, é muito importante para o cérebro, porque isso pode ser crucial na minha sobrevivência. Certo? Depois, entrando um pouco mais a fundo a atenção, a gente tem vários tipos de atenção. A gente também tem processos de atenção inconsciente e processos de atenção consciente. Na mesma lógica, processos de atenção inconsciente não demandam energia, certo? São muito mais eficazes. Processos de atenção conscientes demandam gasto energético. Exemplo de cada um. Mudanças bruscas, chamar meu nome, tudo isso é inconsciente, né? E sempre vai vai levar o meu foco para isso, né? Uma pessoa agora fala o meu nome, eu vou virar para essa pessoa, né? Automático, não preciso pensar, não gasto nada de energia.
é agora uma atenção consciente, é uma atenção focada a longo tempo, né? Por exemplo, uma aula, é o que o pessoal está fazendo agora, vocês estão gastando energia, né? Então, esse processo de manter a atenção por conta própria gasta mais energia. Então, como é que eu vou manter a minha atenção por mais tempo? Aí começam os links sobre interesses, né? Coisas que eu gosto. Então, atrelado a quê? Então, eu sempre falo, né? Como é que tu ensina outra pessoa? Primeiro, tu tem que entender qual é o background dela, né? O que ela já tem, né? Então, funciona como gancho. Eu tenho o meu mundo interior, meu cérebro, todas as informações que eu tenho. Tu chega e tu vai entender o que eu tenho de entendimento e vai enganchar com isso. E aí tu vai me puxar. Quando o cérebro diz assim, isso tem sentido, é quando a informação que vem do mundo exterior conecta com a informação do mundo interior. E aí ele tem tipo um orgasmo mesmo cerebral, que ele diz assim, tudo liga e diz assim, isso tem sentido. E aí tu ganhou a minha atenção. O que pode ser feito para atrair a atenção de uma pessoa e manter essa atenção por mais tempo? Certo. Então a gente já falou sobre o porquê do cérebro existir, né? O que ele faz, qual é a principal função dele, que é manter a energia. A gente sempre tem que ter isso presente, certo? A gente falou sobre os instintos também. Agora a gente vai conectar essas coisas com a atenção, então. A gente tem, assim como o caminho curto e o caminho longo, tem dois tipos de atenção. Uma que é totalmente inconsciente e outra que é consciente, certo? A inconsciente, assim como o caminho curto, ela demanda menos energia, certo? Ela é muito mais instintiva, ela é muito mais rápida também. E a atenção consciente, assim como o caminho longo, ela gasta muito mais energia para ser mantida ao longo do tempo. Então, o que chama mais a atenção do cérebro, como a gente tinha falado, né, são as mudanças, né? Quando tem mudanças, a gente é atraído, né? Porque, por causa da savana africana, né, as mudanças garantiam a nossa sobrevivência. Pegar a presa ou fugir do predador, né? Então, sempre que eu tenho essas mudanças em contraste com o padrão, vai chamar minha atenção. Quem é o melhor professor? Aquele professor que é mais porra louca, né? Ele grita, salta, ele fala baixinho, ele, né, tem essas intensividades. Agora, se eu vou ver uma palestra de um cara que fala no mesmo tom, não vai ser relevante para mim. Porque nessas mudanças, a atenção automática, ela sempre se renova um pouquinho mais, né? Então, sobre a atenção, né, de manter no tempo, a gente fala um pouco mais sobre razão consciência, né? Razão consciente. Então, essa razão consciente, ela tem a ver também com o meu gasto energético, né? Com o sentido que eu vou atrelar as coisas, certo? Primeiramente, antes de passar para a atenção consciente, eu tenho na minha emoção automática também várias coisas enraizadas com a emoção, né? Então, quando eu vejo alguma coisa que ela chama a atenção da minha emoção, eu também vou estar mais conectado, né? Uma propaganda que fala de filhos, por exemplo, para pais, vai chamar a atenção, né? Porque ela está naquela linha dos três instintos, né? Está no instinto da reprodução e está no instinto de gregário, de viver em grupos, em família. Está no instinto de proteção também, de cuidar da minha prole, né? Então, isso chama a atenção. Essas coisas que estão vinculadas com as emoções, estão vinculadas com os instintos, por ser o grande quê do cérebro, vão me chamar a atenção. Como é que eu mantenho a atenção? Eu sempre tenho que pensar em não gastar a energia do cara que está me vendo, né? Então, exemplo, é o Netflix, né? O Netflix, ele me mantém a atenção por bastante tempo. Como é que ele faz isso? Como ele tem essas nuances de modificações todo o tempo, como eles pegam muita emoção. Vamos falar de Game of Thrones, que tá aí terminando. Eles conseguem conectar com essas emoções, conseguem gerar várias respostas fisiológicas, né? Que vão gerar muita satisfação ou muita dor. Isso chama bastante a atenção da gente. Também eles transmitem uma informação que eu não preciso pensar sobre ela. Eu simplesmente vou acompanhando, né? Então eu não preciso gastar energia para entender a informação. É um ambiente lúdico também, tem pessoas, eu conecto com as pessoas, né? Empatia. Então eu sinto também
essa relação próxima com a pessoa que está falando. Quando eu sinto essa relação próxima, eu quero estar junto com ela, porque aceitação social, eu quero essa pessoa, eu quero que a Arya Stark seja minha amiga, entendeu? Então isso conecta muito também e mantém a atenção, certo? Outros pontos interessantes também. Sempre quando eu estou transmitindo uma informação, eu tenho que transmitir essa informação da forma mais didática possível, da forma mais metodológica possível. Eu tenho que fazer com que o cara que está vendo, ele simplesmente não pense em nada, porque cada vez que ele está pensando, ele está gastando energia, então ele vai ter cada vez menos atenção. Se eu conduzir ele, se eu mostrar o passo a passo para ele, se eu fizer com que ele simplesmente veja e não tenha que emitir uma opinião sobre isso, ele vai estar fixo naquilo, certo? E como é que eu faço para que isso aconteça? Quando eu consigo conectar a informação, né, do mundo exterior com o mundo interior do cara. Ou seja, quando eu consiga transmitir uma informação que conecta com o background dele, que ele fale sempre, isso tem sentido, isso que ele falou tem sentido, isso também tem sentido. Então ele está sempre renovando a satisfação naquilo que ele está vendo, certo? Quando eu falo alguma coisa e o cara diz isso não tem sentido, ele automaticamente vai buscar um sentido para aquilo, ou seja, ele perdeu o foco da atenção. Então, essas são as grandes sacadas para a gente manter a atenção e encontrar a atenção, agarrar a atenção da pessoa, né? Então, relacionado com os 3 instintos, relacionado com a emoção e essa mudança constante. E para manter que a pessoa não tenha que pensar, que ela simplesmente receba a informação e que essa informação tenha sentido para ela. Perfeito. Giovanni, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. E vocês aí agora podem perceber todo o conteúdo do curso por um novo ponto de vista, que vai fazer muito mais sentido e muito mais profundidade. Te espero no próximo vídeo.